Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana de Ciências. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e a gente vai ver o capítulo 8 que ele fala sobre sustentação e movimento. E nós vamos ver quem que vai fazer parte aí da nossa sustentação e movimento, tá? Primeiro a gente tem o nosso esqueleto humano. Aí eu tenho uma visão aqui do esqueleto humano de frente, né? Anterior, e uma visão do esqueleto humano posterior. O esqueleto humano, ele é constituído de 206 ossos e pode ser dividido em esqueleto axial, que vai constituir o crânio, a coluna vertebral, né, que está aqui, ó, a coluna vertebral, as costelas e o externo, tá? Esqueleto apendicular, que vai conter os membros superiores e os membros inferiores, os braços e as pernas. E o esqueleto zonal, cintura escapular e cintura pélvica, tá? Cintura escapular e cintura pélvica. Então, o nosso esqueleto é dividido em axial, apendicular e a gente tem o esqueleto zonal. As funções do esqueleto humano: proteção, né, dos órgãos, sustentação do corpo, produção de células sanguíneas, armazenamento de sais minerais, tipo cálcio, tá? Nosso tecido ósseo, ele é formado por células chamadas osteócitos. Ele tem substâncias intercelulares sólidas, duras e resistentes, o que deixa o nosso esqueleto durinho, né? Contém muitas fibras colágenas e sais de cálcio e fósforo, que proporcionam rigidez e resistência aos ossos. Tem uma experiênciazinha que dá para vocês fazerem em casa, ó, que você vai colocar um ossinho de galinha dentro da água e um outro ossinho de galinha dentro do vinagre. Aí você vai deixar uns diazinhos aí e ver só o que acontece, tá? Deixa uns diazinhos e depois vocês olhem como é que esse osso vai ficar, tá? Façam um experimento aí na casa de vocês para vocês verem. Os tipos de ossos. Existe o osso compacto, que são ossos densos e fortes, e existem os ossos porosos, tá? Que são ossos esponjosos. Os espaços abertos, medula, dão ao tecido uma aparência esponjosa. Aqui eu tenho uma partezinha de osso do tipo esponjoso que está na nossa coluna vertebral, tá? Que fica por dentro da coluna vertebral, onde tem a medula óssea. Por dentro dos ossos. Eu tenho por dentro dos ossos uma medula óssea vermelha, tá? Que é um tecido responsável pela formação de novas células sanguíneas. Então, as células sanguíneas são formadas dentro da medula óssea vermelha, tá representada aqui, ó, medula óssea vermelha. Eu tenho a medula óssea amarela, ó, representadinha aqui embaixo. Não produz células do sangue, mas serve de reserva de gordura, tá? E eu tenho a medula óssea, a matriz óssea, formada por sais minerais, principalmente o cálcio e o fósforo, e também por fibras de colágeno. Isso aí são os componentes dentro do nosso osso. O osso ele tem classificações. Ó, ele pode ser classificado como ossos longos. Aí eu tenho aqui, são aqueles que possuem comprimento maior do que a largura e a espessura, tipo o fêmur, que é o osso da nossa coxa. Eu tenho o húmero, que é um osso presente no braço, os ossos das falanges, que estão presentes nos dedos, tá? São considerados ossos longos. Eu tenho os ossos curtos, possuem todas as dimensões com aproximadamente o mesmo tamanho. Um exemplo é o osso do carpo e o osso do tarso, que são ossos dos pés. Olha só. Aqui eu tenho a estrutura do pé, ó. São ossos curtos, ó, apresentam mais ou menos o mesmo tamanho. O nosso pé não é um osso único, ó, ele é formado por vários ossos. Tá vendo? Aqui é como se estivesse em cima do pé. Aqui, ó, vem os dedinhos, né? Aí eu tenho
Outro tipo de classificação para os ossos. Eu tenho os ossos chatos, são ossos finos e achatados, como o osso do crânio, das costelas, da escápula, tá? Que é o osso que liga o braço às costelas, né? O braço às costas. Eu tenho ossos irregulares, possuem formatos irregulares que não se enquadram nas outras, né? Tipo os ossos das vértebras. Nossa coluna é toda formada por vários ossinhos desses, um em cima do outro, tá? São ossos irregulares. Nossas articulações são os pontos de contato entre os ossos que formam o esqueleto. Essas articulações, elas ligam um osso ao outro, né? Na maioria das vezes, permite o deslizamento de uma superfície óssea sobre as outras, possibilitando movimento corporal. Então, olha só, entre os meus ossinhos aqui do dedo, vou dar o exemplo do dedo que está aqui mais pertinho. Eu tenho as minhas articulações, que faz com que eu consiga movimentar o meu dedo. No meu braço eu tenho, né? Nas minhas pernas eu tenho, o que me garante o movimento. Algumas possuem ainda ligamentos, cordões fibrosos que prendem os ossos aos outros. Eu tenho os tendões, né? Como exemplo. Alguns componentes da nossa articulação. Eu vou ter cartilagem entre os ossos, tá? Eu vou ter ligamentos, ó, aqui eu tenho uma perna, ó, eu tenho esses ligamentos, né? Tendões, ó, aqui o pé. O pé ele tem um tendão enorme, tendão de Aquiles que a gente chama, né? Então esses ligamentos, junta cartilagens, ligamentos, o líquido sinovial e os tendões, eles ajudam a nossos movimentos, né? Nossa locomoção permite que a gente corra, abaixe, levante os braços. A classificação das articulações depende do grau do movimento, tá? Sinartroses são os ossos que são imóveis, tipo os ossos do crânio. Ó, o crânio ele é formado de 1, 2, 3, 4 ossos aqui, ó. Só o nosso coquinho aqui. Né? Então, esse grau de movimento dele, eles são ossos imóveis. Então, a gente chama de sinartroses. Eu tenho anfiartroses, que são ossos com pouco movimento, tipo a articulação do pé. O pé a gente movimenta muito os dedos, mas não movimenta muito o pé, que nem a gente faz com a mão, né? E eu tenho também diartroses, que são ossos com bastante movimento, tipo o nosso osso do ombro, ó. Ele tem muito movimento. Nossa articulação, né, do ombro. Mostrando de novo um esquema, ó. Os ossos, dos tipos de ossos que se movimentam muito, os que se movimentam pouco. A coluna vertebral, isso é importante. Nós temos na coluna vertebral, ó, vários daqueles ossinhos regulares que eu falei para vocês, um em cima do outro. Que eu tenho, ó, aqui é como se eu tivesse o pescoço aqui, a cabeça presa aqui, né? Vem pescoço, coluna, até chegar lá no cóccix. Até lá embaixo. E tem classificação, ó. As 7 primeiras vértebras, daqui até as 7 primeiras ossinhos regulares juntinhos, a gente chama de cervical. Depois, ó, tenho 12 ossinhos abaixo, que é chamado de torácico, né? Eu tenho 5 ossinhos lá embaixo, lá já perto do bumbum, que a gente chama de lombares, né? Mais abaixo. E a gente tem mais abaixo ainda, lá perto do cóccix, aquele último ossinho, a gente tem 9 vértebrazinhas, tá? Eu tenho uns problemas de coluna, né? Chamado de lordose, cifose. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês dos problemas de coluna vertebral. Eu tenho aqui, ó, quando a gente tem um desvio lateral, que forma tipo, ó, a coluna forma um S, né? A gente chama esse desvio lateral de escoliose. Quando eu tenho um desvio de uma curvatura mais dorsal, mais aqui em cima, ó, que faz aquela corcunda de Notre Dame, sabe? A gente chama de cifose. E quando eu tenho um desvio muito perto da lombar,
né? Que aquelas meninas que fazem muita força para parecer que tem bumbumzão nas fotos. Isso estraga a coluna, hein? A gente chama isso de lordose, tá? Quando a curvatura é mais perto da lombar. São 3 problemas de coluna muito conhecidos e causam dor. Vamos falar um pouquinho sobre a osteoporose, a osteoporose ela acontece mais quando a pessoa já está ficando mais idosa. Olha o que é. Ocorre quando a quantidade da massa óssea diminui substancialmente e os ossos começam a ficar fracos e finos e sensíveis, tá? Mais sujeitos a quebrar, a fraturas. Faz parte do processo normal de envelhecimento do corpo e é mais comum em mulheres do que em homens, tá? A perda de minerais, a perda do cálcio, do fósforo, aí vai deixando o osso mais sensível. Isso é osteoporose. Olha só, aqui eu tenho um osso normal, aqui eu tenho um osso com osteoporose. Olha só como ele vai ficando com mais espaços entre ele, o que deixa ele mais sensível e mais suscetível a fraturas, a quebrar. Isso é mais para os idosos. Uma curiosidade aqui, sabe a moleira do bebê? Já viram falar assim, não encosta na moleira. O bebê, ele tem aqueles 4 ossos do crânio que eu mostrei para vocês. Quando ele nasce, eles ainda não estão juntinhos e colados. Por quê? Porque para um bebê nascer por parto normal, ele precisa passar pelo canal vaginal. Então pode ser que, se ele tiver com aqueles ossos colados, a cabeça dele vai estar muito rígida. Então pode ser que ele tenha mais dificuldade para nascer. Então, o bebê ele nasce com esses ossos ainda desconectados e conforme vai crescendo, eles vão se fechando e conectando um ao outro, até ficar aquela primeira imagem que eu mostrei do crânio para vocês. Tá? É uma curiosidade. Isso que é a moleira que a gente fala. E por que a gente tem que ter muito cuidado com a moleira realmente do bebê? Porque ali, como está desconectado esses ossos, o cérebrozinho dele está exposto. Então, é muito perigoso. Pancadas ali naquela área. Realmente a gente tem que ter muito cuidado com a moleira do bebê. Mas conforme ele vai crescendo, esses ossos vão se conectando. Quando a gente vai estudar sobre os ossos, 206 ossos, a gente fala que tem um adulto. Quando é bebê, a gente diz que tem mais, porque ainda tem ossos desconectados. Depois, quando cresce, conectam. Aqui, ó, uma criança nasce com 350 ossos. Depois que ela se torna adulta, vai para 206, porque muitos desses ossos se conectam, tá? É que os ossos dos membros dos recém-nascidos não são inteiros. As extremidades de diversos ossos ainda mantêm regiões cartilaginosas que permitem que ele vá crescendo. Entre os 18 e 20 anos, essas regiões cartilaginosas se ossidificam e o crescimento cessa. Então, olha só, uma mãozinha de um bebê. Ainda tem muito espaço entre os ossos, ó. Por isso que o bebê é mais flexível também. Depois que vira uma criança, ainda tem espaço de cartilagem entre os ossos. Quando vai virando adolescente, esses ossos vão se conectando mais e quando viram um adulto, eles estão bem mais conectados. Por isso que um bebê tem muito mais ossos que um adulto. Dentes. Os dentes fazem parte do esqueleto. Apesar de serem brancos, duros e cheios de cálcio, os ossos e os dentes não são considerados iguais. Por que os dentes não são considerados ossos? Os dentes são feitos de cálcio e fósforo. Já os ossos contêm cálcio, fósforo, sódio e outros minerais, mas também tem muito colágeno. Colágeno é uma proteína, um tecido vivo que confere a flexibilidade dos ossos os ossos que os faz aguentar pressão. Mas os ossos não são tão fortes quanto os dentes, que são a parte mais dura do corpo humano. É necessário muito cuidado com os dentes, né? Acho que todo mundo sabe disso. Escovação, fio dental, escovar quando acorda, depois das refeições, né? Porque senão, olha o que acontece, os dentes eles apodrecem, né? Sofrem ação de bactérias que causam cáries e você pode acabar perdendo os dentes. Então é muito importante cuidar bem dos dentes, uma vez que a gente usa bastante eles, né? Aí,
Ainda fazendo parte do nosso sistema locomotor, que a gente não tem só os ossos, a gente também tem os músculos fazendo parte do sistema locomotor, ó. Então vamos estudar um pouquinho dos músculos. Função dos músculos: dar movimento e postura, que a gente também chama na ciência de tônus, tá? O tecido muscular é caracterizado pela presença, pelas propriedades de contração e de extensão de suas células, o que determina o movimento dos membros e das vísceras. Lembrando que as vísceras são os órgãos internos, o estômago é exemplo de uma víscera, o intestino, tá? Há basicamente 3 tipos de músculo. Eu tenho o músculo liso, eu tenho o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Olha só, músculos. Os músculos involuntários localizam-se na pele, órgãos internos, aparelho reprodutor, grandes vasos sanguíneos e aparelho excretor. Então eu tenho os músculos involuntários, que a gente não governa, a gente não pega e, calma aí, para de funcionar. Não é assim. Eles são involuntários, são contra a nossa vontade. Eles funcionam contra a nossa vontade. E eles estão localizados na pele, nos órgãos internos, tipo estômago, coração, intestino, no aparelho reprodutor, em grandes vasos sanguíneos e no aparelho excretor, na bexiga, tá? Nos rins, tá mostrando aqui. O estímulo para a contração dos músculos lisos é mediado pelo sistema nervoso vegetativo, né? Sistema nervoso vegetativo. Aí tá aqui algum dos nossas vísceras, né? O nosso sistema urinário. Então, os músculos lisos, eles fazem parte dos órgãos internos, tipo fígado, pâncreas, rim, tá? Podem ser exemplos. O músculo estriado esquelético é a musculatura que recobre o esqueleto. É inervado pelo sistema nervoso central. E como este se encontra em partes sob controle consciente, chama-se músculo voluntário. A gente governa, ó, eu vou mexer meu braço, eu governo essa musculatura, né? É voluntário. As contrações dos músculos esqueléticos permitem os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do corpo. Aí, ó, rapidinho. Musculatura lisa, aqui está a imagem das células, né, de um tecido de musculatura lisa, os órgãos que compõem. Aí aqui, ó, eu já tenho músculos esqueléticos. Olha como as células são diferentes, ó. Eles recobrem todo o nosso esqueleto. Por isso que eles recebem o nome de esquelético e faz parte dos nossos movimentos voluntários, governado pelo sistema nervoso central. E eu tenho o músculo cardíaco. Olha como é que é a estrutura do músculo cardíaco. Ele só faz parte, o músculo cardíaco, só do coração, por isso que é cardíaco. Este tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração dos vertebrados. O músculo cardíaco carece de controle voluntário. É inervado pelo sistema nervoso vegetativo, tá? Sem ser o central, o sistema periférico. Tem mais de um núcleo, pode ter um núcleo ou 2 núcleos centrais, aí eu tenho um exemplo aqui, um coração. Então, a musculatura estriada cardíaca só vai estar presente no coração. Agora vamos falar um pouquinho sobre contração muscular. O deslizamento das moléculas de actina sobre as de miosina eleva a contração e o relaxamento muscular. Aqui eu tenho o tríceps, né, que são 3 músculos do nosso braço, e o bíceps. Tríceps está aqui atrás, bíceps está aqui na frente. Aqui, um funciona, aí eu tenho aqui, ó, as moléculas de actina e miosina, que fazem parte aqui dos meus músculos. Quando um músculo, quando o bíceps, ele contrai, né, eu relaxo o tríceps. E quando eu contraio o tríceps, eu relaxo o bíceps, tá? Esses movimentos, eles de contração e relaxamento, ele garante meu movimento corporal.
Ele está falando um pouquinho sobre anabolizantes, né? Isso não é importante para a gente agora, tá? A gente só precisava ver o tipo de componentes que fazem parte aí do nosso sistema locomotor. Então, quem são esses componentes? Ossos, cartilagens, ligamentos, né? Os músculos também fazem parte. Tendões, né? Tudo isso vai garantir nosso movimento, nossa sustentação, o que consegue fazer com que a gente fique em pé, né? O que a gente consiga correr, se locomover, se movimentar, agachar e levantar. Faz tudo parte do nosso sistema locomotor. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Semana que vem a gente vai corrigir um pouco dos nossos exercícios do nosso livro, tá? A gente vai aproveitar e dar uma revisadinha nos conteúdos que a gente já viu até agora. Tá, galerinha? Ó, tia tá com muita saudade de vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus.